Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez com um vídeo curto e sexta-feira teremos live. O assunto eu ainda não sei, decido na hora. Hoje eu vou falar sobre a contradição da Bíblia. Vamos falar sobre a ressurreição na Bíblia. O tema de hoje é: se ao homem está determinado morrer somente uma vez, por que Jesus ressuscitou pessoas na Bíblia? Segundo a mitologia, foi o que aconteceu. Nós sabemos que isso não passa de uma mitologia, mas os crentes acreditam nessa baboseira. Eu vou mostrar aqui na Bíblia onde diz que o homem morreria somente uma vez. Isso é contradição quando diz que Jesus ressuscitou pessoas, não é verdade? Aqui, ó, Hebreus 9, 27. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Viu aí? Hebreus 9, 27. Tá dizendo que a pessoa só morre uma vez. Não tem essa de ficar ressuscitando, não. Morreu e depois vem o julgamento, segundo a mitologia. Mas os religiosos pregam que, e a Bíblia também, né, porque ela se contradiz o tempo todo, prega que houve ressurreição de pessoas aqui dentro desse livro. Vamos ler aqui uma das ressurreições que aconteceram, contradizendo Hebreus 9, 27, se lá é para morrer somente uma vez e depois vir o juízo. Então, Mateus 27, 50 a 53, que diz que os mortos andaram pela rua quando Jesus deu um grito e morreu, lá na crucificação do imaginário Jesus. Então, aqui Mateus 27, 50 vai contradizer Hebreus 9, 27. É contradição, sim. Não venha tapar o sol com a peneira. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram do túmulo. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Está dizendo aqui em Mateus 27, 50 a 53, que quando Jesus lá crucificado deu o último grito e morreu, pessoas que já estavam mortas saíram do túmulo e elas andaram pelas ruas de Jerusalém e muitos viram. Imagina os parentes desse povo vendo elas saindo da cova, andando pelas ruas, pessoas que já haviam muito tempo morrido. Como você ficaria se acontecesse isso? Não se preocupe, nunca vai acontecer, porque é só uma mitologia. De fato, na hora nem para curar uma dor de cabeça esse Jesus serve, que dirá para ressuscitar mortos. Ninguém nunca ressuscitou nesse planeta. Cientista tem esses objetivos de um dia buscar ressurreição para os mortos, mas até agora ainda não foi possível. Imagina 2000 anos atrás, por obra de milagre. Você sabe que a Bíblia é um livro de contos de fada, né? Lá uma virgem fica grávida, sem nunca ter nenhum homem, e gera um filho, um homem. Já viu isso? Não foi tocada por homem, gera um filho, um homem, com DNA humano. Fala sério, né? Para um bebê nascer precisa de relação sexual, ou, se for fecundado em fertilização in vitro, vai precisar de um espermatozoide e um óvulo para gerar um bebê. É assim desde que mundo é mundo. E agora vem essa historinha de Bíblia, esse povo idiotizado acreditando nesses contos da carochinha, que nem criança acredita mais. É a mesma coisa de você falar para um adolescente que ele nasceu através de uma obra de uma cegonha. A cegonha trouxe e jogou ele lá na trouxinha, em cima da sua cama. A cegonha vem voando com os bebezinhos, não é assim que os pais contam para as crianças? Vá contar isso para um adolescente. Pois é, muita gente não acredita mais na Bíblia porque viu
despertaram, entenderam que não são mais crianças para ficar com essas idiotices, né, gente? Em pleno século XXI. Então, Mateus 27, 50 a 53 diz que quando Jesus morreu, os mortos ressuscitaram. Uma grande mentira, pois não existiu Jesus nenhum e muito menos essas pessoas ressuscitando, igual os mortos-vivos dos filmes, andando pelas ruas. Imagina o susto dos familiares vendo elas, os amigos, marido, mulheres, filho, pai, mãe, irmão. Já imaginou uma coisa dessa? E outra, nenhum historiador contou sobre isso, ninguém soube disso. Ninguém falou, escreveu nada sobre mortos andando pelas ruas. É só uma carochinha que os idiotas não pensam e caem feito trouxinhas. Até rimou. Então, por quê? Não combina Hebreus 9:27 com Mateus 27, 50 a 53. Porque Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Morre, não tem nada de ficar ressuscitando, não. Na verdade, nós sabemos que todo mundo morre só uma vez, né? E não tem nada de juízo, não. Morreu é para sempre, não tem nada de ressuscitar em outras vidas, não. Não existe vida após morte, sim, existe morte após vida. Você nasceu, o que te espera é a morte. Quem teve filho nesse mundo sabe que a única certeza que existe é: ou ele vai ver o filho no caixão, ou o filho vai ver ele no caixão. E um dia ninguém estará mais aqui na terra. Todos irão morrer. Em 100 anos, toda essa geração que está aqui viva não vai mais existir. Virão nova geração. E com o passar do tempo, todos serão esquecidos. Essa é a realidade, querido. Esse negócio de céu, inferno, ressuscitar para ter um castigo ou uma sentença, não existe, não. Sentença as pessoas têm aqui nessa vida, vivendo pobreza, doença, humilhações, depressões. É isso que é a sentença que o ser humano recebe quando nasce. Não tem nada além daqui, não. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade que muitos não querem aceitar. Preferem viver de ilusões e fantasia. Só que a realidade detona as ilusões. Mais um versículo que contradiz Hebreus 9:27 está aqui, ó. Lucas 7, 11 e 15. Jesus ressuscita o filho da viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto da porta da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era o filho de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando Jesus a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar. Jesus entregou a mãe. Viu aí? Está dizendo que Jesus entrou em contradição com Hebreus 9:27, ressuscitando o filho da viúva. Nossa, como ele é bonzinho, né? A mulher chorando a morte do filho, levando ali o caixão no enterro. Ele viu e ficou triste. Mas por que ele não se compadeceu de todas as pessoas, de todas as mães, pais, de todos os familiares, de todas as pessoas que perderam um ente querido? Só ali. Por que não faz isso hoje? Já que ele disse, João 14:12, ele disse que quem cresce nele faria obras até maiores. E não era para levar para o hospital, era para levar para os anciões. Tem outros versículos falando sobre o tema. Levar para os anciões lá e orar e a pessoa ficar curada. E ele falou que aquele que cresce nele ia fazer obras maiores do que aquele fez, ó. Ele ressuscitou pessoas, gente. Vocês são capazes de fazer coisas maiores que essa? Gente, extrapolou, hein? Jesus extrapolou, hein? Arregaçou vocês. Olha a contradição, olha a vergonha alheia. Conto de fada, querido. Entenda, Jesus não existe, Deus não existe. A Bíblia é um livro para iludir, dominar, escravizar pessoas. É só isso.
Então contradiz. Aí ele foi lá e ressuscitou. Agora me diga, para que ressuscitar aquele menino morto se ele ia morrer de novo? Ressuscitar para morrer de novo, ou seja, então morreu duas vezes, né? Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer só uma vez e depois será julgado por Deus, lá quando for ressuscitado. Agora me diga, por que está aqui essas contradições da Bíblia? O próprio Jesus ressuscitando pessoas. Aí elas ressuscitam, voltam a viver ali de novo, duas vezes que elas estão vivendo, depois morre de novo, duas vezes, tá vendo? Mentira, contradições. Esse livro não tem base nenhuma, não sustenta nada que está nele. Nada que está na Bíblia se aplica, e principalmente para nós. Nem volta de Jesus, porque era para aquela geração segundo a mitologia, ok? Não se aplica nada para nós, hoje, 2000 anos depois, em pleno século 21. E vocês estão aí iludidos, enganados pelos charlatões da fé, que são pastores e padres e outros mais. Em mais contradição, você vê João 11:17. Aí você pula e vai para o 38, 44 aqui. Nesse versículo, Jesus ressuscitou Lázaro. Lembra de Lázaro que já estava sepultado, já estava fedendo, apodrecido, sua carne já virando carniça. E Jesus ressuscitou ele e trouxe ele de volta à vida. Não era para ele morrer somente uma vez? Não era para aquelas outras crianças, a filha de Jairo, também morrer somente uma vez? Viu aí que seu livro não sustenta o que está escrito nela? Sempre vai haver uma contradição, derrubando, provando que esse livro é lixo, de Bíblia, lixo. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Sepultado há 4 dias. Ele já estava fedendo, estava podre. Aí eu vou pular aqui do 17, vou pular para o 38 para não ficar muito longo. 38 diz assim, ó. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tire a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal. Já estava fedido, já tinha virado carniça lá no túmulo. Pois já faz 4 dias que ele foi sepultado. Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tire a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pois eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Ele está falando para o outro Deus, que é o primeiro Deus, tem ele que é o segundo e tem o Espírito Santo que é o terceiro, camuflado de apenas um Deus, o 3 em 1. A safadeza do cristianismo, para dizer que eles não idolatram vários deuses. Mas aqui está uma das provas, que eu já fiz até um vídeo sobre isso. Ele está falando com Deus. Jesus falando com Deus, que ouviu ele e queria provar para aquelas pessoas que ele foi enviado por Deus. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixe que ele vá. Viu aí? Ele ressuscitou mais uma vez. Lázaro, já fedendo, ele fez ele voltar a ser um homem normal. Agora para quê? Para morrer de novo? Gente, não tem lógica. Se era para ressuscitar, era para Lázaro não ter morrido mais. Era para ele estar vivo hoje. A filha de Jairo era para estar viva até hoje. O filho da viúva deveria estar vivo até hoje. Entre outros casos, porque tem também os mortos que saíram andando por Jerusalém quando Jesus morreu. E a terra tremeu e os mortos saíram debaixo da terra e começaram a andar, ó, pela cidade, e as pessoas vendo elas. Essas pessoas eram para estarem vivas hoje. Não tem lógica ressuscitar pelo próprio Jesus. Era para elas já receberem, era para elas já terem recebido a vida eterna, não morrer nunca mais. Não é isso? Está esperando até ele voltar e eles não passarem para a morte. Cadê Lázaro?
Cadê o filho da viúva? Cadê a filha de Jairo? Cadê o povo do vale dos ossos secos? Lembra lá da visão do vale de ossos secos? Ezequiel 37, 4, 6. Em Ezequiel 37, foram muitos mortos que ressuscitaram, já nos ossos, eram ossos puros, e eles ganharam carne, nervo, sangue, veias, e se levantaram e andaram. Gente, dava para formar um exército. Foi uma visão. Aqui está se tratando de uma visão que Ezequiel teve, mas mesmo sendo uma visão, não era para ter acontecido esse tipo de coisa. Porque se Hebreus 9, 27 diz que o homem só pode morrer uma vez, que essa é a lei, morrer somente uma vez e depois vem o juízo, não tem essa de ficar ressuscitando por aí não. Não era para isso existir, nem mesmo em pensamento ou em visão de Ezequiel ou algum deles. E principalmente lá, né? Aí você vai ver sobre a filha de Jairo, está registrado em Mateus 9,18, Lucas 8,40 e Marcos 5,21. Viu aí as contradições espalhadas pela Bíblia inteira? Esse livro não se sustenta. Aí os crentes falam, infeliz é o homem que acredita no homem. Infeliz é o homem que acredita em religião, que acredita em Bíblia, que acredita que Jesus vai voltar. Fica acreditando, porque tudo isso é coisa de homem, meu filho. Quando a Bíblia diz, infeliz é o homem que acredita no homem, já está detonando a própria Bíblia, porque foi feita por homem. Os deuses, criados por homem, Jesus, Espírito Santo, Deus, Javé, os anjos, tudo criado por homem. Saiu daqui, ó, da mente fértil humana. Não existe, é só uma ilusão. Os livros são umas fantasias, mitologias, contando histórias fictícias. É por isso que nada acontece. Aí você fica, mas olha o mundo como tá. A Bíblia falou. As coisas que está falando aqui na Bíblia já estavam acontecendo naquela época. Ali eles estavam se falando porque Jesus não voltou e o povo se revoltou. E estavam acontecendo cada coisa terrível. Guerras sempre existiram, doenças, pragas, pandemias, sempre existiram. Terremotos sempre existiu, viu aí? Houve o terremoto e os corpos saíram andando pela cidade. Sempre tiveram terremotos. Hoje as coisas só estão se agravando porque os humanos estão destruindo o planeta. O aquecimento global aí se mostrando para todo mundo. Ninguém mais pode tapar os olhos e dizer que não existe. Aí os religiosos fanáticos, fundamentalistas, estúpidos, ignorantes ficam aí presos na bolha defendendo, porque a Bíblia falou. Não tem nada de Bíblia falar não, querido. Não tem nada a ver que a Bíblia falou. Ali já estavam acontecendo aquelas coisas. Eles não estão falando de nada de 2000 anos depois, não. Tanto é que o Jesus, Lucas 22, 32, Mateus 24, 34, era para aquela geração. Os discípulos estariam vivos. E era Jesus voltando com todas aquelas coisas acontecendo. Não é transfiguração de Jesus. Não. Era ele voltando para levar o povo com ele. Ressuscitando os mortos. Condenando uns e salvando outros. Era dessa forma, queridos. Acorde para a realidade. Deixe de ficar remendando o que não tem remendo, fazer malabarismo para defender um livro mitológico, uma ilusão. Vocês são reais. Vocês precisam trabalhar para se sustentarem, estudar para ter um bom trabalho, para ter um bom futuro. Vocês precisam se esforçar para terem saúde. Precisam buscar ciência para se curarem. E ainda fica nessa ilusão de uma história arcaica, uma mitologia. Será que vocês ainda não acordaram, não entenderam que é uma doença isso no cérebro de vocês? Ficarem dependentes de personagens de dentro de um livro mitológico? Viverem de ilusões, de mentira, enriquecendo homens mentirosos, charlatões? Seu pastor que estudou, ele sabe que não existe Deus. Ele sabe que isso aqui é um livro mitológico, minha filha e meu filho. Só que eles precisam manter vocês alienados, escravizados, acreditando com sua mente fundamentalista religiosa, esquizofrênicas, fanáticas, para que acreditem no que eles pregam. Porque se vocês não acreditarem no que eles pregam, eles não enriquecem, eles não ganham dinheiro. E a religião é uma empresa.
A Bíblia é uma empresa, Jesus é um garoto propaganda. Igrejas são empresas. Empresas que só quem lucra são os pastores. E os idiotas trabalham de graça. Porque as outras empresas, com CNPJs, elas pagam salários e direitos a seus funcionários. Já as igrejas não. As pessoas são escravizadas, trabalham lá, barganhando um céu, achando que está trabalhando para uma divindade e que essa divindade vai se agradar disso e vai dar uma recompensa depois que ela morrer. Enquanto vocês esperam prosperidade após a morte, salvação, os pastores estão buscando isso aqui, na terra, porque eles sabem que é só aqui que existe isso. Dinheiro, fartura, riqueza, prosperidade, felicidade só existe aqui enquanto há vida. Por isso que eles estão curtindo a beça. E tudo nas costas dos trouxas iludidos, que acreditam que eles acreditam. Eles fazem vocês acreditar no que eles sabem que não é verdade. É só uma mitologia. Então você que é inteligente, você que é honesto consigo mesmo, entenda isso e ponha em prática. Saia do meio desses bandidos, desses charlatões. Vá ser feliz, vá viver a sua vida. No final das contas, todo mundo vai buscar ajuda com a ciência. Todo mundo depende de dinheiro. Não é verdade? Para se manter com dinheiro, vocês trabalham. Os pastores, para se manterem com o dinheiro, eles roubam vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye!